Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, moro nos Estados Unidos. Trago aqui casos solucionados, casos sem solução e desaparecimentos misteriosos. Não somente que aconteceram nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. E se você gostou desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, por favor deixe o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para as demais pessoas. E também acione o sininho para receber notificações. O caso de hoje é o caso de Arthur Paes Marques e Natália Ponte. São os pais do menino Joaquim Pontes Marques. Esse caso ocorreu em 2013 em Barretos, no interior de São Paulo. Joaquim, ele foi descrito pelo pai como um menino arteiro, superfalante, entrava nos locais e dizia bom dia, boa tarde, isso desde quando ele tinha 2 anos e meio de idade. Natália e o Arthur se conheceram em 2008, final, comecinho em 2009, começaram a namorar. Ela ficou grávida, casaram e foram morar juntos em São José da Barra. Ele trabalhava com eventos, mas foi trabalhar na mecânica da família da Natália como mecânico. Porém, após um tempo, ele resolveu voltar a fazer eventos, que era a área que ele trabalhava quando a conheceu. Ele começou a viajar de motocicleta todos os dias da cidade dele para São Paulo, mas voltava para casa em São José da Barra. E nesse inteirinho, a Natália, que é uma psicóloga que trabalhava em uma clínica de reabilitação, conheceu o Guilherme Longo, um paciente da clínica. O Guilherme estava em uma clínica de reabilitação, pois tem problemas com substâncias ilícitas. A Natália, trabalhando como psicóloga, ela não deveria envolver-se com pacientes, mas enfim, ela começou um romance. Zero de ética para ela. Então, dessa forma, o casamento do Arthur com a Natália chegou ao fim. E 2 dias depois, ela estava oficialmente postando nas redes sociais o namoro com o Guilherme. Sendo que ainda casada, ela já estava de romance com o Guilherme. Na época que isso estava acontecendo, o Joaquim tinha por volta de 2 anos e meio, segundo o pai dele. O Arthur quis ter a guarda da criança, mas a Natália não concordou. E eles combinaram que a cada 15 dias ele visitaria o Joaquim. Ela teve um menino com o Guilherme, que na época dos fatos, o bebê, quando todo esse fato aqui ocorreu, o bebê dela tinha 2 meses. O Joaquim tinha diabetes. O Arthur ligava para o filho, às vezes até 3 vezes por dia, para saber como é que o filho estava. Uma das vezes que ele ligou, a Natália disse que o filho havia sumido, onde ela vivia. Ele ficou assustado e disse, mas como fugiu? Aonde que uma criança de 3 anos fugiu? A polícia descobriu que o Joaquim perdeu a vida devido a um excesso de insulina que a Natália e o Guilherme aplicaram na criança. E por isso, eles foram presos. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para explicar como que tudo isso ocorreu. O Joaquim foi encontrado num córrego próximo à casa da família. A Natália foi omissa por saber do comportamento agressivo do Guilherme e não fez nada para proteger a criança. A polícia descobriu que mais de 160 doses de insulina desapareceram da casa do casal. A Natália disse que não sabia de nada do sumiço da insulina e disse que o Guilherme deveria estar ali meio doidão e acabou aplicando as insulinas nele próprio. As autoridades não acreditaram nisso. Em primeiro lugar, porque se ele tivesse aplicado 160 doses nele, ele também não teria sobrevivido. A Natália disse que dormiu a noite inteira e não ouviu nada. Eu só queria saber como é que ela conseguiu dormir a noite inteira com um bebê de 2 meses e o filho que precisava de insulina a cada 4 horas. Claramente ela mentiu. Após o ocorrido, o Arthur ficou sabendo que o casal vivia brigando e que o Guilherme estava usando substâncias ilícitas. E a Natália sabia disso e não fez nada para proteger os filhos. O pai do Joaquim disse que o Joaquim chorava para tomar a insulina e ele a cada 4 horas tinha que fazer o teste, né, para saber se precisaria aplicar ou não. Então ele disse como que poderia eles terem aplicado 160 doses na criança e ela não ter ouvido nada. Obviamente porque nada disso ocorreu. Ela não estava dormindo, provavelmente ela sabia do que estava acontecendo dentro de casa. O Arthur disse que quando eles estavam procurando pela criança que estava desaparecida, ele estava no hotel, porque ele viajava para ver o filho e ficava no hotel. E ele estava lá procurando pela criança por horas e horas. E a Natália telefonou para ele e disse, olha, recebi um telefonema aqui que o Joaquim foi visto no bairro tal. E ele perguntou como chega lá e ela falou, passa aqui em casa que nós te explicamos.
Ele ficou chocado, porque ele chegou na casa do casal, o Guilherme estava deitado no sofá e a Natália vendo novela. Isso mesmo, inconcebível acreditar que o filho estava desaparecido e eles simplesmente não pegaram o carro e voaram para lá. Uma mãe zelosa, amorosa, decente, pegaria o carro e voaria para saber onde que o filho foi visto. O Arthur disse que ele estava com amigos em 5 carros diferentes procurando pelo Joaquim por todos os lados. E ele achou inacreditável que ela tinha informação onde a criança foi vista e ela não se preocupou em ir lá. Mas sabe por que ela não se preocupou? Porque ela sabia que a criança não estava naquele local que estavam falando. O Joaquim foi encontrado 5 dias após o desaparecimento, no dia 10 de novembro de 2013, em um rio chamado Rio Pardo. A Natália e o Guilherme foram presos. Porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo mudou a acusação contra ela e ela responderá apenas por não ter protegido a criança. E é isso mesmo, ela vai pegar uma pena que prevê de 1 a 3 anos, podendo inclusive cumprir no regime domiciliar. O laudo dos exames feitos nos tecidos e vísceras do Joaquim não apontou a presença da insulina. Portanto, isso não altera a investigação, visto que a insulina ela é absorvida rapidamente pelo corpo. E ele foi encontrado 5 dias após, então o corpo já teria absorvido esta insulina. O Guilherme ficou preso 2 anos. O advogado dele conseguiu um habeas corpus e ele foi solto para aguardar o julgamento. E claro, ele fugiu para a Espanha em 2016. Foi encontrado na Espanha e foi extraditado para o Brasil no início de 2018. Ele foi preso pela Interpol. Ele atualmente está preso na penitenciária do Tremembé, em São Paulo. Antes de fugir para a Espanha, ele fez um vídeo confessando o que fez, mas depois negou tudo. A defesa da Natália argumenta que ela não tinha como prever que o padrasto faria aquilo com a criança e por isso pedem para que ela seja inocentada. Ela, enquanto eles estavam ali nos primeiros dias procurando pelo Guilherme, ela dizia, que, nossa, o Guilherme era um padrasto maravilhoso e tal. Portanto, quando ele foi preso, ela já mudou a retórica dela. Ela começou a dizer que o Guilherme era um homem muito bravo, fazia muitas ameaças para ela e que ele judiava da criança. Ou seja, ela mudou toda a história quando ele teve o mandado de prisão executado. Ela ali já estava tentando fazer uma defesa para ela própria. Por que ela não agiu como uma mulher decente, uma mãe decente age? Ela está aguardando o julgamento e ele também. O Guilherme deverá ser julgado esse ano, tudo leva a crer, e eu vou estar postando aqui, mas a Natália ainda não tem previsão. A Natália está solta, tá, gente? Ela está aí solta, criando outro filho dela e tal. Eu espero que a Natália tenha um registro de psicóloga, cancelado, primeiro porque ela começou a namorar o Guilherme quando ela estava trabalhando na clínica de reabilitação. E fere totalmente a ética profissional dela envolver-se com um paciente que ela cuidava. Por aí dá para você ver que ela é uma pessoa totalmente desprovida de quaisquer valores morais, A bússola dela da moral, do compasso moral é quebrado, dá pra gente saber disso, É muito triste a gente imaginar que uma mãe permite algo desta forma. Vamos supor que ela não sabia naquele dia o que o Guilherme faria com o filho dela. Tudo bem, vamos pensar que ela não sabia. Mas ela falhou, ela foi omissa, ela sabia que ele estava usando substâncias ilícitas novamente e ela não fez absolutamente nada para proteger o Joaquim. Nada. O pai do Joaquim, o Arthur, disse: é difícil, é muito difícil. É um pedaço de mim que foi embora, é uma parte de mim. Não existe mais alegria plena. É uma coisa que não dá para explicar. Feliz eu não estou. A saudade dói. Dói saber que não existe justiça nesse país. Que triste, Eu espero que o Arthur possa encontrar paz, certa paz, ao saber que esses 2 monstros estarão atrás das grades, apesar que eu tenho minhas dúvidas que ela vai cumprir algum dia mais presa. Mas com certeza o Guilherme, por alguns aninhos aí, ele vai, depois a justiça brasileira, que a gente já sabe o que é, depois de deixá-lo cumprir 1/6 da pena, vai deixá-lo sair. Mas a Natália terá que conviver com ela própria para o resto da vida, sabendo que ela foi, no mínimo, omissa, colocou a felicidade dela acima do próprio filho.
Ela colocou um homem acima da própria integridade física do próprio filho. E repito, tem mulher que deveria ter nascido sem útero. E essa é uma delas. O Guilherme confessou numa fita de vídeo o que ele tinha feito. Eu colo e fui até a cozinha, né, preparar uma mamadeira. E nessa hora foi que me veio na cabeça. Né? Como eu disse, eu falei, se eu conseguir, nossa, eu falei, se ele não, por acaso não estiver aqui, acho que minha vida vai melhorar. Uma insanidade, né? Eu falei, ali vai, é isso que eu preciso. E eu já tava com ele no colo, eu já levei ele pra fora e matei ele. Eu estrangulei ele eu não apertei a traqueia dele, né? Pra não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele pra ele desmaiasse sem dor. E a forma como ele descreveu, totalmente sem remorso, praticou um ato tão imoral, uma atrocidade, e ele simplesmente contou como se não fosse nada demais. Aqui existe uma mulher omissa e um homem sem caráter algum. Mas eu me contento ao saber que existe a internet. E um dia, esse filho que ela teve vai crescer e vai saber o que ele fez, o que ela fez com o Joaquim. Não que a criança tenha culpa, nada disso, gente, não é isso. Mas eu quero, porque ela vai se livrar dessa. Ela vai pegar de 1 a 3 anos, eu duvido que passe um dia presa. Mas o filho um dia vai ler, em algum local. Uau! Olha o que ela fez com meu irmão Joaquim. E que talvez essa poderia ser uma punição que ela vá receber um dia se o filho vier a rechaçá-la. Apesar que eu acho que não há nada que venha a superar uma perda tão terrível como a vida de uma criança ceifada abruptamente por 2 seres imorais. O julgamento do Guilherme estava marcado agora para o dia 14 de junho, mas foi adiado a pedido do advogado dele, porque estão esperando concluir algumas diligências. Eu vi que o advogado dele vai levar 13 peritos. Pois é, 13 peritos, mas eu duvido, ele vai ser condenado, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele tem uma fita que ele fez lá de livre, espontânea vontade para uma rede de televisão, contando como é que ele tirou a vida da criança, né? E vai ter o julgamento da chocadeira, né, que ainda não foi marcado, eu digo da Natália, essa desajustada, mas é isso, vamos dar o nome que ela merece, né? Mas o triste é saber que a justiça brasileira não vai poder fazer justiça na íntegra, porque nós não temos prisão perpétua. Acorda, Brasil. Eu já disse, reitero, nós precisamos mudar o Código Penal brasileiro. Que possamos ter um dia uma prisão perpétua no Brasil, inibindo talvez dessa forma situações como essa, que nós nunca mais tenhamos Isabelas, Joaquins e Henrys, esse Código Penal arcaico que não faz justiça a tantas vidas que são perdidas todo ano. Esse é o caso de hoje, e eu gostaria de saber de vocês, se vocês já conheciam esse caso ou não, e o que vocês acham das penas do Brasil. Vocês acreditam que o Brasil deveria ter prisão perpétua? Vocês concordam com esses regimes que o Brasil tem? Semiaberto, aberto? Eu queria ouvir de vocês o que vocês têm para dizer do caso do Joaquim. É isso, pessoal, eu vejo vocês em breve. Não esqueça de deixar o seu joinha para o YouTube entender que esse caso é bom e recomendar. Eu vejo vocês em breve, pessoal. Fiquem bem. Fique na paz. Até mais.